Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu vou fazer uma indicação. Eu estava esperando bastante tempo para indicar esse livro aqui. Vou indicar o livro Quando um Judeu Governar o Mundo, do irmão Joel Richardson. Irmão, você quer entender Israel no plano de Deus? Você quer entender a igreja dos gentios, como ela entra nessa história? O que isso tem a ver com a volta de Yeshua, com a volta de Cristo para governar o mundo? Lê esse livro. Revelações detalhadas, bem claras, para você entender e, consequentemente, ter consciência a poder participar do plano de restauração de Deus, sendo você gentil ou judeu. Bem, vamos lá. Você já ouviu falar sobre uma teologia chamada supersessionismo? Sim? Não? Você já deve ter ouvido falar sobre teologia da substituição. Sim? Não? Já ouviu expressões a igreja é o novo Israel de Deus? Ou a igreja é o Israel espiritual de Deus? Já? Bom, essas expressões vieram dessa teologia. O que essa teologia propõe? Basicamente, que Israel fracassou e, por ter fracassado, foi substituída pela igreja. Agora, as promessas que Deus fez no Antigo Testamento para o povo de Israel pertencem à igreja, e o que Deus vai fazer no mundo é com a igreja. Israel não participa mais do plano de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá? Romanos, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Vou repetir. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou já não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e busco a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Logo de início, esse capítulo já joga por terra a teologia do supersessionismo, ou a teologia da substituição. A igreja não pode substituir Israel no plano de Deus, porque Deus não rejeitou Israel. Ele diz aqui, de modo nenhum. E quem está falando aqui é um apóstolo judeu falando para uma igreja onde tinha muitos gentios. Ele está falando da carta aos Romanos. Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Então a igreja não pode substituir Israel no plano de Deus. Curiosamente, ele também cita aqui, Deus rejeitou o seu povo. Então Israel ainda é povo de Deus. Está mantido como povo de Deus. Não pode ser substituído pela igreja em relação a ser povo de Deus. Vamos continuar lendo? A partir do versículo 5, diz assim: Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Vamos lá. Como é que funciona a eleição de Israel? Israel tinha mérito? De forma nenhuma. Deus elegeu por meio de sua graça. Então, não faz sentido nenhum ter rejeição porque Israel fracassou. Se é por graça, não tem mérito aí. Não é obra. Se tem obra, já não é por graça, o que ele explicou. Mas, curiosamente, ele fala, o que Israel buscou, a salvação que está em Cristo Jesus, não alcançou. Mas os eleitos, ou seja, gente dentro do povo de Israel, judeu, alcançou sim. Alguns e outros não. Então houve endurecimento de parte de Israel e houve revelação do Espírito Santo a outra parte de Israel. Vamos continuar lendo? Versículo 11. Diz assim: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios,
para os incitarem à emulação. E se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios exalto meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão vida dentre os mortos? Senão vida dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Ah, então Israel foi cortado, agora eu tomei lugar. Negativo. A oliveira ainda está lá. Só tem uma oliveira. E não houve substituição de oliveira. O que aconteceu? Por causa do endurecimento de alguns, esses alguns foram cortados. Mas ainda está lá a oliveira e ainda tem ramos naturais. Uma outra espécie. Nós, gentios, por causa da fé em Cristo, por causa da revelação do Espírito Santo a respeito de Cristo, cremos. E pela fé fomos enxertados. Então Deus colocou os gentios na oliveira que já estava lá. Quem sustenta quem? É a raiz que nos sustenta. E não o contrário. Então não faz sentido nenhum dizer que nós substituímos Israel e que agora nós somos o povo de Deus no lugar deles e que agora nós somos o novo Israel de Deus. Não tem sentido nenhum. Ele ainda avisa: não se ensoberbeça. Não faz sentido nenhum o gentio se orgulhar de ser enxertado no lugar do judeu. Diga-se de passagem, Isaías capítulo 2 fala da volta de Cristo e diz que Yeshua, na sua volta, virá contra os orgulhosos. Olha o risco que é a teologia supersessionista ou a teologia da substituição. O orgulho do gentio contra o judeu. O que a Bíblia deixa bem claro, bem expresso aqui, que não faz sentido nenhum, não é para acontecer. Vamos continuar lendo? A partir do versículo 23, diz assim: E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O que Deus fez? Deus fez algo antinatural. Colocou gentios que não faziam parte da história que ele estava construindo no mundo, junto com o povo de Israel, dentro dessa história. Então, Deus construindo a história, Deus revelando seu plano de restauração juntamente com o povo de Israel, chamando eles para parceria, colocou junto os gentios, uma outra espécie, e colocou na oliveira. Mas preste atenção, irmãos, é mais fácil colocar o que é natural. Ele explica aqui. Pensa bem, se Deus colocou o gentio, que não fazia parte da história e não é natural da oliveira, é muito mais fácil colocar o que é natural. Os gentios entraram, ótimo, mas não pense que os judeus não vão entrar. Eles vão entrar na sua oliveira. Como é que você tem certeza disso, Diego? Vamos lá. A partir do versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio
em parte. Vou repetir, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Vou repetir. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A aliança está mantida. Curiosamente, ele cita aqui uma profecia escatológica de Isaías 59:20. De Sião vai o libertador, e todo Israel será salvo. Então, haverá revelação de Cristo para o povo de Israel. O Espírito Santo vai arrancar o endurecimento do coração deles, haverá iluminação e eles vão compreender Cristo, receber Cristo e se converterem. E todo Israel será salvo. De Sião virá libertador e a aliança está mantida. Deus vai retirar deles os seus pecados. Então, as promessas ditas por Deus para o povo de Israel ainda estão mantidas. Deus não voltou atrás a respeito disso. A conversão do povo de Israel vai acontecer. Agora, curiosamente, é importante que a gente entenda isso. No versículo 15, ele falou sobre ressurreição dos mortos. E aqui, no versículo 26, ele fala da profecia de Sião vir o libertador. A conversão de Israel está muito ligada, intimamente ligada, à volta de Jesus. E ele cita isso, o próprio Yeshua cita isso, em Mateus 23:39. Dá uma olhada lá. Vamos continuar lendo? A partir do versículo 28 de Romanos 11, diz assim: E assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A vocação de Deus para Israel, como participante, como povo de Deus, participante do plano de restauração, é sem arrependimento, é irrevogável, é sem anulação, está mantido. Deus manteve a vocação de Israel, que foi por meio de sua graça, não por meio do mérito de Israel. Houve endurecimento? Sim, para que nós entrássemos, para que a fé em Cristo se espalhasse pelo mundo, para que a proclamação do Evangelho saísse de Israel e atingisse as nações. Mas a vocação de Israel como povo de Deus está mantida. E sim, todo Israel será salvo. O Espírito Santo vai iluminar a consciência deles a respeito da revelação de Cristo, assim como ter feito em todas as nações do mundo. Mas você poderia perguntar, por que isso é tão importante? Bom, além das razões que eu já citei sobre você entender o plano de restauração de Deus e Israel está mantido como povo de Deus neste plano, eu vou te citar algumas outras razões. Uma razão, Deus cumpre aquilo que estabelece exatamente do jeito que estabeleceu. Se Deus chamou Israel e disse que Israel é povo dele, está mantido, é povo dele, não foi rejeitado. Deus mantém a sua palavra e Deus não volta atrás naquilo que ele estabeleceu. O que estabeleceu, ele vai cumprir exatamente do jeito que ele disse. Outra razão, Deus não mudou. Se a teologia supersessionista fosse verdade, Deus mudou. Mas Deus não mudou, não tem sombra de variação. Logo, o que Deus falou está mantido porque Deus não muda. Outra razão. Deus estabelece a vocação por graça, não por mérito. Isso é importante, irmãos. Porque se fosse por mérito, todos nós seríamos sujeitos a sermos rejeitados por Deus e não participarmos mais de nada do que Ele está fazendo. Qual de nós que não falhou com Ele? Qual de nós que não fracassou em revelar Cristo? Qual de nós não falhou, já não entristeceu o Espírito Santo, já não pecou contra Deus? Se a falha fosse sinônimo de rejeição, então todos no mundo seriam rejeitados. Mas a eleição é por graça, não por mérito. Uma outra razão importante que a gente precisa entender a respeito disso.
Deus não abandona aqueles a quem se revelou e chamou para o seu plano. Deus não rejeitou Israel. Deus não abandonou o povo que chamou. Então, Ele não faria isso com você. Nós, irmãos, falhamos muito com Deus. E se a gente falhar com Deus fosse sinônimo de abandono, todos nós estaríamos lá de fora. Mas Ele não abandona aqueles que chamam. Então, não vai nos abandonar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque você cumpre exatamente o que você fala. Suas palavras são mantidas, você não volta atrás naquilo que você disse. Você não muda. E por isso você é confiável. Por isso a gente pode depositar total fé, total confiança em você. Obrigado pela tua graça revelada em Cristo. Se não fosse por ela, o que seria de nós? Ninguém no mundo tem mérito diante de você. Todos pecaram. Necessitamos da tua graça. Mas glória a Deus que a tua graça foi derramada sobre o mundo e essa graça nos alcançou. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, estando nós acertando ou errando. Se a gente consegue êxito ou se a gente fracassa em algum momento, você não nos abandona. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela tua mão que nos levanta quando a gente fracassa. Obrigado pela tua mão que nos mantém de pé na fé em ti. Obrigado porque o Espírito Santo não nos abandona e nos ajuda na caminhada. Obrigado porque a tua graça revelada em Cristo Jesus conquistou os nossos corações e nos coloca dentro da vocação para que nós, sendo teu povo, participemos daquilo que o Senhor vai fazer, revelar o teu reino que virá. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém.